Olá, você que se inscreveu no curso de cargos e salários, né? Como implantar cargos e salários na sua empresa. Espero que você já tenha visto o primeiro módulo, a abertura, né? Nós vamos iniciar hoje o segundo módulo, né? É, é importante você seguir as sequências dos módulos que a gente está apresentando, porque você vai entender. Existe toda uma sequência lógica para aquilo que a gente está colocando para vocês, né? Como eu falei nos módulos anteriores, é a primeira vez que a gente está fazendo um curso assim, online. Esse curso de cargos e salário eu costumo dar presencialmente, nunca fiz assim, né? É um curso extremamente técnico, né? Com muitas informações técnicas, muitas dúvidas das pessoas a gente tira na hora, dá exemplos, mostra, né? Aqui limita um pouco isso, mas eu quero, dentro do possível, estar passando para vocês o maior número de informações possíveis que propicia assim, a gente ter um bom curso, né? Sempre no final do vídeo do módulo eu deixo os meus dados, o meu contato, meu telefone, meu e-mail. Pode entrar em contato, pode me ligar. Eu estou à disposição para te ajudar no que for possível, né? Obrigado por estar participando do curso, né? Espero que você aproveite bastante o curso. E sem mais delongas, vamos lá para mais um módulo desse curso, né? Agora nós vamos estar falando, já vamos começar assim, a construir o plano de cargos e salários. Lá no módulo anterior a gente falou bastante sobre o que é, para que serve, os cuidados que a gente tem que ter. Aqui nós vamos construir o plano de cargos e salários. O nosso planejamento do plano de cargos e salários, né? Então, nós vamos estar conhecendo a empresa, né? Os processos, os cargos, né? Precisamos definir alguns padrões que nós vamos adotar nesse projeto. Quais são as etapas para a implantação do plano, né? Começando para conhecer a empresa. Você conhece de fato a sua empresa, né? Nossa, parece absurdo isso que eu estou perguntando, né? Mas, por incrível que pareça, muitos profissionais não conhecem a empresa que trabalham, né? Não conhecem os profissionais de RH, não conhecem os processos da empresa. Como se faz o produto? Que produto que é o que tem na sua empresa, né? Como ele é processado, né? Quais são os cargos que existem na sua empresa? É fundamental que o profissional de RH, e aqui eu falo todos os profissionais de RH, conheçam a empresa, conheçam os processos, conheçam os cargos, né? Para poder atuar como uma área de apoio aos gestores. Então, nós precisamos conhecer a empresa, os seus processos, os cargos. Precisamos começar a definir padrões. Que formulário que nós vamos adotar? Quais são os formulários que nós vamos adotar? Quais são os conceitos dos cargos, das carreiras que nós vamos adotar, né? Qual é a modelagem dos desenhos da estrutura de cargos? Como vai ser o processo de comunicação desse plano, né? Nós precisamos, de novo, alinhar o entendimento dos envolvidos diretamente no projeto, né? Nós já começamos aqui trabalhando, lá no módulo anterior a gente falou bastante disso, né? Envolvimento. Todo projeto de cargos e salários que não tem envolvimento, o sucesso dele não é garantido, né? E aí nós vamos definir os cronogramas e responsabilidades dentro do projeto, ok? Conhecer a empresa, até onde vai se conhecer a empresa, né? A hierarquia, os níveis hierárquicos e o impacto que dá isso no plano de cargos e salário. Nós precisamos entender os papéis que existem na empresa, né? Esses papéis, todas as empresas têm. O papel operacional, né? Que a gente chama dos membros, né? O papel tático, né? Que é o corpo, né? E o papel estratégico, que são as cabeças pensantes da empresa. Como é que se aplica isso na sua empresa? Quem são os operacionais dentro da empresa? Quem são os táticos, os estratégicos, né?
no desenho na sua estrutura, onde estão cada um desses papéis, onde está posicionado? Você começa a entender como funciona a sua empresa, né? Até mesmo porque se houver algum desvio, plano de cargos e salários, lembrando, quem viu o módulo anterior, o objetivo do plano de cargos e salário é corrigir desvio, né? Então, se existe um desvio de posicionamento na estrutura, a gente precisa começar a enxergar onde estão esses desvios, né? E dessa forma a gente precisa entender como é que cada processo está organizado, qual é o foco de cada processo, qual é a hierarquia que existe dentro do processo, né? Nós podemos enxergar oportunidades de melhoria dentro da organização, né? Porque muitas vezes, na hora que você olha, as pessoas não questionam a organização dos processos, né? Por que o almoxarifado está embaixo da qualidade? Por que suprimentos está embaixo do comercial? Né? Alguma razão existe, mas nós precisamos questionar para que a gente consiga fazer o nosso verdadeiro papel. Por que a manutenção está embaixo da produção? Né? Vou pegar esse exemplo do almoxarifado aqui. Nós fizemos um trabalho, né, numa grande empresa de autopeças, né? E lá existia um almoxarifado que respondia para suprimentos e existia um almoxarifado dentro dos postos de trabalho na produção que respondiam para produção, né? Quando nós fizemos o desenho dos processos e a gente quis entender os cargos, né, desses dois almoxarifados, eram as mesmas atividades, né? Só que existiam títulos diferentes, salários diferentes, né? E nós questionamos, colocamos em pauta a discussão com a diretoria o porquê da existência de dois almoxarifados com um reporte diferente. E para nossa surpresa, a surpresa da diretoria, né, o que aconteceu de fato, né? A gente descobriu de fato o que tinha acontecido. Houve, antes, o almoxarifado respondia tudo para suprimentos, né? Aí houve uma demissão do gestor de suprimentos, né? E o cargo de gerente de suprimentos ficou vago por um tempo, que não conseguiam repor. A produção começou a ter problemas na produção com o almoxarifado, então o gestor de produção assumiu temporariamente o almoxarifado e o almoxarifado ficou lá com ele. Depois contrataram um novo gerente, né? E continuou-se assim, ninguém tocou no assunto. Nós chegamos e nós questionamos por quê. Existiam duas tratativas diferentes para o almoxarife em duas áreas com reporte diferente, né? E aí, nesse momento, foi analisado isso, depois apresentado para a diretoria e se unificou novamente o almoxarifado com reporte a suprimentos. Então, é importante conhecer os processos e ir a fundo nesse entendimento dos processos, para ajudar a empresa, né, nas decisões estratégicas dentro da organização até dos processos, dos cargos nos processos. Percebam até onde a gente vai nesse contexto, né? Então nós precisamos conhecer os processos e conhecer a fundo, né? Nós precisamos conhecer os cargos dentro das áreas, né? Como estão as linhas de acesso? Qual é o desenho? Quais são os títulos, né? Dentro desses processos, né? E olhar e tentar enxergar os desvios, né? Por que esse desenho, a hora que você faz o desenho, você bate o olho e você fala, poxa, por que esses auxiliares aqui estão acima do assistente? Né? Sempre alguma resposta vai ter, né? Mas qual é a importância desses cargos aqui, né? Esse desenho está correto, né? Nós temos que enxergar e analisar mais a fundo, né, esse desenho da estrutura de cargos dentro dos processos.
E isso nós temos que fazer junto com o gestor, né? Mapear junto com o gestor, para analisar esses possíveis desvios, né, de tratativas. Por que nesse nível aqui? Porque aqui não precisa de um analista, ok. Então esse cargo não é analista, não. Então esse cargo não pode estar nessa posição, né? Qual é a posição correta? É essa ou é essa, né? Então nós precisamos discutir essas posições. E vejam bem, nós não estamos nem fazendo descrição do cargo ainda, né? Nós estamos simplesmente olhando o desenho dos cargos, as arquiteturas dos cargos aqui dentro da área, né? Os padrões de formulários que nós vamos utilizar para a coleta de informações, das descrições de cargo, da pesquisa salarial, né? Tudo isso é importante fazer uma prévia, já planejar isso tudo, né? Nós precisamos padronizar os conceitos dos cargos nas linhas de carreira. Nossa, o que é isso? Vou dar um exemplo para vocês, né? Você cria os conceitos de acordo com as linhas que eles estão. Os desenhos, como é que eu vou desenhar as estruturas de cargos, né? Qual é o padrão que eu vou adotar de desenho de estrutura? E aí eu vou fazer para todas as áreas o mesmo padrão de desenho. Vou aplicar o mesmo conceito de cargo para o gestor, porque é aqui que eu começo a definir qual vai ser o padrão dentro da empresa, né? Nós precisamos também, como vai ser a comunicação do projeto para todos os funcionários da empresa? Quando chegou nesse momento aqui, né, a diretoria, os gestores já tiveram uma participação, já sabem o que vai acontecer. Agora a gente precisa definir como é que a gente vai abordar esse assunto com os funcionários. Qual é a comunicação que vai ser assertiva que a gente vai fazer, né? Dentro dos conceitos dos cargos, né, um exemplo que eu estou dando para vocês, a gente vem aqui e faz um briefing do que é um presidente na nossa organização, do que é um diretor na nossa organização, do que é um gerente. E aqui é um briefing genérico, né? Do cargo gerente, do cargo diretor, do cargo presidente, do cargo coordenador, do cargo supervisor, encarregado, né? Veja que interessante, né? Supervisor e encarregado eu estou colocando aqui mais ou menos igual, né? É isso que nós vamos fazer na nossa empresa? Não, na minha empresa não tem encarregado. Para no nível de supervisor. Perfeito. Aí você faz um briefing, né, que vai te ajudar no mapeamento, no módulo seguinte que você vai ver, que começar a descrever os cargos, né? A mapear os cargos, analisar os cargos. Então, esse briefing que você faz dos cargos, né, ele te ajuda e muito na hora de você fazer o mapeamento dos cargos. O que vai ser um especialista dentro da nossa organização, né? Então, eu crio um texto, né, vou ler esse aqui para vocês, né? Profissional com amplo domínio e especialização na área de atuação, capaz de orientar tecnicamente a equipe de analistas e assistentes, pode proporcionar mudanças de métodos e processos de trabalho, capaz de realizar profunda análise e interpretação de normas, legislação, etc., dentro de sua aplicação dos processos. Pode responder tecnicamente na sua área de atuação. Não tem perfil de liderança para comandar pessoas, porém é referência técnica da equipe por seu conhecimento, especialização, experiência. Experiência acima de 6 anos, formação nível superior com especialização. Entenderam? Então você faz um briefing, porque a hora que você for conversar com o gestor, ele vai te perguntar o que é um especialista para vocês. Você já tem a definição. O que é um líder para vocês? Você já tem essa definição. Você construiu. Qual é o conceito de analista? Qual é o conceito de assistente? Qual é o conceito de auxiliar? Enfim, você definiu, né? Conceituou as carreiras, os pilares dos cargos, né? Aqui alguns exemplos, você pode fazer de outros.
Isso aqui ainda não é descrição de cargos, ok? É importante alinhar conceitos básicos do projeto, né? Cargo, o que é cargo, né? Indica a sua posição hierárquica do empregado, constitui uma somatória de funções semelhantes quanto à sua natureza do trabalho, requisito e o nível de complexidade. Então, esse é o conceito de cargo. Você define o conceito de cargo dentro da empresa, porque isso tudo é material de apoio que você está preparando, né, para aplicar em nas etapas do projeto. O que é salário, né? Salário é diferente de remuneração, né? Remuneração é a soma de tudo que você ganha, né? Salário é só aquilo que você é registrado em carteira, né? É o quanto você é contratado. Então é importante essas diferenças, porque na hora que você está abordando, fazendo abordagem com os gestores, essas perguntas vêm e você precisa já ter isso definido com você, para você alinhar com o gestor também, né? Se confunde muito o piso da categoria com o salário mínimo, né? Hoje nem tanto, hoje já melhorou um pouco isso, mas é muito comum se misturar o que é o piso, qual que é o salário piso, qual é o meu salário mínimo, né? Então, qual é o salário, o que é salário piso da categoria? Dentro da mesma empresa, né? As pessoas confundem com o que é o salário piso da categoria. Aqui a gente mostra um exemplo de composição de uma remuneração, né? Você tem os cargos, o salário base, o salário, né? E aí você tem salário variável, né? Que é o que você ganha em dinheiro, bônus, PLR, comissão, adicionais. Isso aqui é dinheiro, né? Os benefícios quantificados, quanto custa para a empresa, o que a empresa paga, isso é salário, né? Indireto. A remuneração é a soma de tudo isso, né? O cara que ganha 30, mas no final ele vai ganhar 43, somado tudo que ele tem. Isso num processo de recrutamento e seleção é interessantíssimo você mostrar. Olha, o teu salário é esse, mais os ganhos possíveis dentro da empresa, mais o que a empresa te paga de benefício, teu salário final é isso. Nessa brincadeira, muitas vezes eu consegui reverter pedidos de demissão de funcionário que estavam comparando apenas o salário que ele estava indo para a empresa, né, para outra empresa concorrente, a diferença de R$100. A hora que eu mostrei todo esse cenário aqui, né, ele desistiu de ir, porque ele não estava contando o quanto que ele ganhava, né? Isso é dinheiro, né? A empresa paga 200 conto de assistência médica para você, né? A empresa paga uma cesta básica também para você. Isso é salário. E nós temos que aprender a trabalhar com o conceito de remuneração, né? Que isso muitas vezes, a hora que você mapeia e mostra para o funcionário, ele não vê. Principalmente a quantificação de benefícios, ele não vê, ele não conta, mas ele ganha. E nós temos que valorizar isso, porque é um dispêndio da empresa, né? Então nós temos que valorizar sim isso que nós estamos pagando, né? Essa composição da remuneração, né, ela sempre vai... É importante ela estar alinhada com o que a empresa espera. Quando você cria os programas de variável, né, bônus, PLR, comissão, ou até mesmo os adicionais, qual é o objetivo que eu quero com relação a isso? Quando eu falo que os diretores, os gerentes vão ter um bônus, né, meta, PLR, metas, né? O que ele ganha com aquela meta que for atingido, né? Então a gente fala que tem que estar alinhado. Não? Se você define esses variáveis aqui aleatoriamente, você está perdendo a oportunidade de ter uma remuneração mais estratégica.
É importante que você defina quais são as carreiras que vão ter na sua empresa, que a empresa pode ter, né? Para que você comece a padronizar os títulos, né? Olha, na base da pirâmide, né, nós vamos ter auxiliar, ajudantes, né? Depois, nessa segunda fase, nós vamos ter assistentes meio oficiais. Na fase de profissionalização, né, na carreira de profissionalização, aí nós podemos ter profissionais nível básico, profissionais nível técnico, profissionais nível superior, né? Nós podemos usar a maturidade, júnior, pleno e sênior, né? É uma definição importante antes de começar o projeto. Isso aqui vai te ajudar a facilitar no desenvolvimento das outras etapas do projeto. Mesma coisa a carreira de comando. Até onde vai a carreira de comando? Na minha empresa, líder não é comando, é um cargo de profissionalização. Perfeito, você tira daqui. Desce o cargo de líder para nível de profissionalização. Percebem? Não, na minha empresa o cargo de líder vai ser liderança mesmo, é gestão, é comando. Ok, então permanece nessa posição, né? A minha empresa vai possibilitar ter a carreira de especialização, né? De novo, não são todas as empresas que é possível você ter carreira de especialização, né? A gente está vendo no mercado um desvio muito grande na utilização destes títulos aqui, consultor, especialista, né? A hora que você analisa o conteúdo, o perfil dos cargos que estão selecionando, não é de consultor, não é de especialista, é de profissional, né? Mas é bonito chamar de consultor, é bonito chamar de especialista, né? E aí as pessoas usam errado o título porque estão com o conceito errado do cargo, né? E aí você não vai pagar não vai remunerar como consultor. Você vai receber um monte de currículos de consultor e de especialista, mas que a remuneração que eles estão pedindo vai estar fora da realidade. Por quê? A posição desse cargo não é aqui, é aqui embaixo. Entende? Então, essa conceituação do cargo é fundamental na hora que você vai estabelecer o posicionamento dos cargos. E nós estamos ainda numa fase preliminar do projeto, né? A evolução dentro das carreiras, né? A gente fala assim, a evolução e as responsabilidades. Quer ver um exemplo prático que a gente vai dar aqui, né? Quando está na fase de profissionalização, né, esses cargos prestam suporte, auxiliam, ajudam na execução das tarefas. Eles não têm condição de fazer algo a mais do que isso, né? Se o profissional que está aqui faz algo além disso, ele já mudou de fase, né? E aí é que nós temos que chamar a nossa atenção. Por quê? A fase seguinte, né, são os profissionais. E vocês podem prestar atenção que a gente tem alguns detalhes de verbos que a gente usa, né? Nos profissionais, você já espera que eles desenvolvam, analisem, busquem soluções, suportem com alternativas viáveis, emitam pareceres, laudos, né? Aqui embaixo, quem está nessa posição aqui não tem condição de fazer isso, não estão preparados ainda para fazer isso, ok? Então, essa evolução dentro dessas carreiras, dentro desses posicionamentos na estrutura é importante, porque aí você vai ver, olha, os cargos de comando, né? Você tem que coordenar, controlar a implantação de projetos, execução de planos de ação, táticas, nos executivos de segunda linha, né? Não gosto muito do termo segunda linha, mas a gente coloca implementar política, elaborar plano, táticas para alcançar resultados nos executivos de primeiro nível, né? Definir políticas, estratégias e rumos de negócio. Você está fazendo isso, você já está
estruturando dentro da tua empresa os conceitos, os padrões que a empresa vai adotar, né? E vai facilitar lá na frente a implantação dos projetos. É importante conceituar as titulações dos cargos, as carreiras, né? Nós somos muito criativos em definir títulos bizarros. No módulo anterior eu dei um exemplo prático disso, né? Por falta de conhecimento, né? Por falta de conhecimento de análise para definir títulos, né? E é muito comum você ver títulos assim que você fala, meu Deus, que absurdo, né? Mas existem títulos bizarros, acontece muito mais do que você possa imaginar. Gente, cargo é impessoal, cargo pertence à empresa, não pertence a mim. Eu sou contratado para ocupar um cargo da empresa, né? O cargo não é meu, é que as pessoas tomam posse e acham que o cargo é dela, né? Que tem que vir com o cargo dela, o cargo é da empresa, né? Formação não é cargo, né? Depende da atuação no processo. É muito comum também a gente ver, né? O funcionário é contratado e exigir ser registrado com a formação dele. Negativo. Não é assim que funciona, né? Você contrata para exercer uma posição. Aquela posição é relativa à formação? Ok. Se não é para registrar porque a pessoa quer, ok? Porque senão você teria uma enorme quantidade de títulos diferentes, né? Porque cada um teria a sua formação, né? E você teria uma quantidade enorme de títulos para a sua estrutura de cargos. Então, formação não é cargo, depende da atuação no processo. Cargo não tem gênero, né? A gente teve até a última presidenta, né? Uma discussão nesse sentido. Então, cargo não tem gênero, não vou entrar nessa discussão, né? Se um dia mudarem nossa língua portuguesa, a gente pode falar sobre isso. Então, cargo não tem gênero, né? Na hora que você vai fazer o registro em carteira, você pode até usar o gênero, ok? Estagiário não é cargo, é um programa, né? Claro que você registra como estagiário porque precisa registrar como estagiário, mas não é cargo, é um programa, né? É um programa de estágio que tem que cumprir um programa de estágio estabelecido entre a universidade e a sua empresa. É que se usam muito, né, muitas empresas sabem disso, utilizam o estagiário como mão de obra barata, né, ou para cumprir alguns buracos dentro da sua empresa. Isso é comum as empresas fazerem. E não me diz que não faz, porque faz sim, né? Cuidado com o CBO. Muitas vezes mais atrapalha do que ajuda, né? Eu fiz um vídeo no meu YouTube falando só sobre CBO. CBO foi uma ideia boa, mas que no Brasil não funciona. A diversidade do Brasil é muito grande de empresas para você, e de cargos e de funções, para você colocar tudo num pacote e falar assim, olha, esse número aqui corresponde a esse cargo, né? Não é assim, não dá. Se você vê a lista de CBOs, né? Até que a primeira versão do CBO foi até, eu diria que foi melhor que as últimas, né? Particularmente, essa é uma opinião minha. Mas CBO é um engodo que está aí, a gente achava que no E-Social e essa ferida ia ser mexida, mas parece que não vai ser mexido, né?
O que a gente recomenda é que se procure classificar da melhor forma possível, mas tem que ser analisado qual é o CBO que vai ser colocado, né? Tem que buscar a melhor classificação, né? Mas a gente sabe que a gente nunca acha 100% dos cargos e a gente vai por similaridade. Cuidado com o E-Social, né? Agora também a gente não sabe o que vai dar o E-Social de fato, né? Ele vinha numa tocada, depois deu me parece uma esfriada, né? Mas ainda é um termo para a gente tomar muito cuidado. Voltando ao CBO, gente, nunca peguem descrição do CBO e usem como descrição de cargo sua. Faça a sua descrição. A descrição de cargo do CBO é para dar uma referência do que é aquele CBO, né? Você constrói a sua descrição de cargos e utiliza o CBO que melhor esteja alinhado à sua função, ok? É muito comum esse copy, cola e falar, eu tenho as descrições, aí você vai ver, tá lá, tudo que está no CBO, né? Mas traz muito problemas isso. Então, nessas carreiras, né, você estabelece quais são os cargos, né? Quais são as possibilidades que eu vou ter de cargos dentro dessas carreiras. Quais são as etapas para a implantação do plano de cargos e salários? Né? Nós vamos ter que comunicar o plano de cargos e salários, né? Uma comunicação assertiva, né? Eu encontro o consultor sempre pedir para fazer a comunicação, né? Às vezes a gente investe aí 1 ou 2 dias dentro da empresa para fazer a comunicação, mas a gente consegue um resultado muito melhor do que aquele muralzinho, ou jornalzinho, ou e-mail que a empresa comunica, né? A comunicação ela pode ser muito mal, quando ela é muito mal feita, criar muitos problemas na implantação do plano de cargos e salário. Descrição de cargos. A gente vai ter que fazer primeiro as descrições de cargos, né? Mapear as estruturas, os desenhos dos cargos, descrever os cargos. Aí, feito isso e feito a estrutura de cargos, os desenhos aprovados pelo gestor, a gente entra num processo que nós chamamos de avaliação dos cargos, né? Onde, através da metodologia, você vai definir a importância relativa de todos os cargos. E isso, a metodologia define uma pontuação para esses cargos, né? Não é eu acho que esse cargo é mais importante que o outro. Existe um manual de avaliação onde a gente vai, cargo a cargo, fazer essa avaliação e estabelecer a importância relativa dos cargos. Aí nós partimos para a pesquisa salarial. Por que a pesquisa salarial nesse momento? Porque eu já conheço os cargos da empresa, eu já descrevi, eu já avaliei, né? Então eu consigo ir para o mercado, procurar os cargos já organizados na etapa anterior, né? Quando eu estou indo para o mercado, essas 2 etapas aqui já estão prontas, né? Então eu consigo ir para o mercado e enxergar no mercado o cargo que tenha maior matching com o que eu estou na empresa, né? Se eu faço a pesquisa antes disso, eu posso correr o risco de trazer informações salariais de cargos que não tenham correlação com os cargos pesquisados da empresa, ok? Então, a pesquisa salarial, dentro da etapa de implantação do processo, ela é crucial nessa fase aqui. É fundamental se fazer uma pesquisa salarial, né? Sem pesquisa salarial, você não valida esses processos e não consegue construir a estrutura de cargos e salários, né? Eu já vi
peguei projeto que a pessoa que foi fazer não fez a pesquisa salarial, disse para a empresa que não precisaria da pesquisa salarial, né? E montou uma estrutura de cargos e salários capenga, totalmente desequilibrada, né? A gente teve que refazer todo o processo. Porque tendo os cargos avaliados, pontuados e mais a referência de mercado, a gente constrói estatisticamente a estrutura de cargos e salários, as tabelas de cargo e salário. Aí nós passamos por uma fase que a gente chama de elaboração de custos, planilha de custos, elaboração das políticas. E a política, aqui a gente faz a política mais justa possível para aquela organização, né? Nós precisamos ter uma ideia de custo dessa nova estrutura, de implantação dessa nova estrutura. Porque aí sim a gente apresenta para a diretoria quais são os cenários, possíveis cenários para a implantação do plano de cargos e salários. Quanto custa? Qual é a estratégia para a implantação? Para efetivamente implantar o plano de cargos e salários. Ok? Então, tudo isso é importantíssimo. Não podemos queimar etapas. Queimar etapas de implantação de um plano de cargos e salários vai resultar na qualidade do plano de cargos e salários. Ok? Então, eu espero que você tenha gostado. Nós vamos ter uns exercícios no caderno específico aí, né? Faça o exercício que basicamente nós vamos... Qual é o exercício? Né? Você fazer o desenho das estruturas de cargos das áreas, né? Para você enxergar essas estruturas, como elas estão organizadas, como a empresa está organizada, para você ter uma visão macro nesse primeiro momento. Ok? Então, assim, de novo, mais um módulo ainda com muita teoria, com muita... apresentando os conceitos para você. Eu espero que você tenha conseguido absorver boa parte do que eu coloquei. Volte o vídeo, ouça de novo, né? Vê o ponto que não pegou. Se você tiver dúvida, pode me escrever, pode me ligar, pode passar e-mail, né? Eu, à medida do possível, vou estar respondendo, vou responder, né? Porque eu posso compartilhar mais ideias com você. O que é importante para mim é que você consiga aprender a absorver o que é importante desse treinamento, ok? Te espero no próximo bloco. Fique com Deus e um abraço.